E chegamos à última apresentação do RPA mais Experience Roadshow. Nossos agradecimentos aos 26 palestrantes que trouxeram novidades e esclareceram dúvidas. Agradecemos também aos patrocinadores que viabilizaram esse evento e a todos os participantes que dedicaram o seu tempo para assistir às palestras. O tema que encerra nosso evento é Aspen Pharma, como o RPA está transformando a indústria farmacêutica a partir da área financeira. Os palestrantes serão Jorge Luiz Biesczad Júnior, diretor de marketing e vendas da Quality, Marcos Gomes, CIO da Aspen Pharma, e Rosy Neto, consultor de RPA da Quality e Automation Edge. Lembro mais uma vez que os participantes podem deixar as perguntas no chat ao lado. Elas serão respondidas no final da apresentação. Bom dia, Jorge. Bom dia, Marcos. Bom dia, Rosny. Sejam bem-vindos. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Muito bem. Eu vou iniciar, então, a apresentação, inicialmente falando sobre como nós construímos a jornada de automação de processos com RPA e inteligência artificial para a Aspen Pharma, transformando os processos da área financeira e trazendo ROI, retorno sobre o investimento, para a indústria farmacêutica, tendo a referência da Aspen Pharma, do CIO Marcos Gomes, que está aí conosco, e o Rosny Neto, consultor de RPA, que foi fundamental na construção desse case. Muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado também pelo convite da Information Management. Antes de iniciar, eu vou rodar um breve vídeo de apresentação institucional da Quality. Você tem um parceiro de tecnologia? A Quality pode te ajudar a transformar o seu negócio. Somos referência em soluções de Service Desk Digital e Customer Experience, hiperautomação e Robotic Process Automation, integração de sistemas e desenvolvimento de soluções customizadas. Pioneiro e líder em soluções de Data Analytics e GRC integrado no Brasil. Seja Quality. Seja Quality. Nextech. Muito bom, pessoal. Eu sempre gosto de contar a história, né, do case, para ficar de uma forma mais simples para todos. Nós iniciamos a conversa com o Marcos Gomes na Aspen Pharma no início desse ano, e o desafio, além de vender os diferenciais técnicos da plataforma que nós utilizamos na Quality, que é o Automation Edge, nós tivemos que mostrar e convencer não só a organização, a Aspen Pharma, mas todos os envolvidos no processo de decisão, né, suprimentos, áreas de negócio, que a plataforma tecnológica era aderente, mas também mostrar a viabilidade financeira do projeto. Então, o ponto que a gente vai abordar muito aqui hoje é qual foi a metodologia que a gente usou para mapear os processos candidatos e conseguir mostrar o ROI e a viabilidade desse projeto para o negócio, com toda a tecnologia, processos e conhecimentos necessários, tendo o apoio e a parceria do cliente nessa abertura junto às áreas de negócio para a gente caçar, digamos assim, esses processos candidatos à robotização. E a área financeira, no caso da Aspen Pharma, foi a área onde a gente conseguiu decolar o projeto. Como é que funciona a nossa metodologia de case, né? A gente faz uma apresentação do nosso modelo, da nossa metodologia, da nossa plataforma. A gente encontra um processo de alto volume que tenha um potencial aí de mostrar ROI para o negócio. Gravamos a execução desse processo, executamos uma POC de um workflow candidato escolhido, apresentamos aí a funcionalidade da POC e o ROI Calculator, que justamente é a plataforma, é a planilha onde a gente mostra o retorno de investimento do projeto do RPA, que muitas vezes o ROI não acontece com um processo só. No caso da Aspen aqui, a gente mapeou mais de 25 processos para ter a visibilidade do ROI, e a gente vai mostrar mais à frente. O quinto passo aqui é, logicamente, a gente entende na negociação comercial com o cliente quantos agentes, quantos robôs nós vamos precisar ter para atingir o ROI,
e quantas horas de desenvolvimento e treinamento de serviço, de professional services, são necessárias para o ROI do projeto ser viável, né? Então, é uma negociação que a gente faz ela se viabilizar para o projeto decolar na tua empresa, tá? Depois a gente faz o delivery, o deploy dos processos, que é a fase onde a gente está hoje na Aspen. A gente já está com 6 processos robotizados e todo um roadmap de mais 25 processos aí para serem robotizados nos próximos meses. E aí a ideia com o tempo aqui é fazer workshops e treinamentos para que o próprio cliente tenha autonomia para desenvolver seus próprios fluxos. Como é que a gente faz essa jornada? A gente vai conversar com as áreas de negócio mesmo, então RH, TI, vendas, back-office, / financeiro, né? Com o objetivo de entender quais processos têm potencial de redução de headcount, quais processos têm potencial de otimização do tempo de execução, né? Ou até mesmo quais processos têm condição de trazer retorno de receita para a empresa, especialmente quando são processos de atendimento a cliente, né? Então, essa jornada, ela se divide em vários processos que a gente entende e que define por grau de complexidade, né? Então, a gente no diagnóstico mapeia se o processo tem até 10 passos, até 25 passos, até 50 passos. Conforme for o passo a passo, o processo pode ser baixa, média ou alta complexidade. Esse é um exemplo do processo de diagnóstico que a gente faz, comercial hoje na Quality, e de delivery também, né, do ongoing, da operação. Então, a gente mapeia e otimiza o processo. A gente faz um as-is mesmo, da rotina, e já propõe aqui nesse modelo de framework de análise de processo quais são as melhorias a serem implementadas. Conversando e em comum acordo com o cliente, a gente otimiza o processo. Eu acho que esse é um ganho importante. Para que a gente possa desenhar o processo aqui na plataforma da Automation Edge, como vocês estão visualizando aí na tela, vocês podem ver aqui no canto esquerdo os conectores por onde os dados vêm, as informações são consumidas, e o passo a passo da execução do processo conforme a gente mapeou e otimizou. Então, vocês podem ver, esse é um processo aqui de alta complexidade, são vários passos, várias integrações, esse que está aí na tela como exemplo, né? E é assim que a gente constrói a nossa parceria. Essa é a planilha do modelo de ROI de automação. Como é que funciona ela, né? Então, a gente até estava se preparando aqui para a live, a gente fez um Zoom, uma conversa com o Marcos, e a gente validou, aí o Marcos Gomes validou, junto com o nosso time, essa visão de ROI, que é o seguinte: como é que eu calculo o ROI? Eu vou comparar o custo da execução dessas rotinas feitas por humanos versus o custo feito por robô. Simples assim, né? Então, como que a gente faz isso? Eu vou mapear aqui, por exemplo, o processo de análise de crédito simples. Quantas vezes ele acontece ao dia? Então, aqui no caso da Aspen, ele acontecia 20 vezes por dia. E o tempo médio de execução desse processo, que levava em torno de 5 minutos manualmente esse processo. E qual o custo salarial da pessoa que executa isso lá hoje, ou que executava, que hoje está direcionada para outras atividades. Com isso, eu consigo somar vários processos, processo 1, processo 2, que é a análise de crédito detalhado, o processo 3, que é a atualização de cotação por taxa. E aí eu tenho na planilha, aqui é o print da planilha, né? Na planilha eu tenho todos os mais de 25 processos que a gente tem em roadmap, que entregam, no final, esse ROI, que vocês estão vendo aqui. Então, o custo humano de execução de todos esses processos em roadmap seria, no ano, R$197 mil. E com o robô, 172 mil. Por que no primeiro ano aqui, né, o custo é maior do que no segundo ano? Porque no primeiro ano você tem um esforço da consultoria, dos processos, né, do HH, dos especialistas, para fazer esse processo de otimização e desenvolvimento dos fluxos na plataforma do RPA. Tá? Eu estou tentando ser o mais objetivo possível para a gente partir aqui depois na sequência para uma conversa, né, com o Marcos e com o Rosni, que vai fazer aí a demonstração. Eu vou falar só mais um pouquinho agora sobre Automation Edge.
A Automation Edge é a plataforma de RPA que nós trouxemos para o Brasil em 2017. Tem o melhor custo-benefício do mercado por ter o processamento dos fluxos em cloud, por ter os estúdios ilimitados para desenhos de novos fluxos e pela questão de a gente conseguir ter esse ROI com um excelente time to market para o mercado. Mas uma boa forma de você verificar o nível de qualidade e custo-benefício da Automation Edge é verificar na internet esse Gartner Peer Insights. Se você colocar na internet, você vai verificar que a Automation Edge é o único ou um dos únicos players de RPA que tem 5 estrelas no rating. Esse rating é um rating aberto, onde os clientes e parceiros fazem a avaliação da plataforma. Ou seja, ela é bastante imparcial, né, e aberta para avaliação do público e do mercado em geral. Então, é uma forma de a gente entender sobre a Automation Edge. O que tem de funcionalidade a Automation Edge? O Rosli vai mostrar aí depois com muito mais propriedade, mas essa mandala explica o seguinte: essa parte cinza da fatia é toda a automação que a plataforma provê de back-end, de código, de infraestrutura, do back-end mesmo da área de TI, que a gente chama de IT Process Automation. Toda a parte de teclado, né, código. A parte laranja aqui é justamente a simulação do User Interface. Desktop Automation, é simulação do que um ser humano faz no clique de tela, no monitor, no login do RP. Então, ele simula isso, emula, né, as atividades do usuário. Essa parte azul aqui da mandala explica a funcionalidade da Automation Edge de ter dezenas de integrações e APIs prontas, não só com grandes sistemas de RP e CRMs, como SAP, Oracle, Salesforce, etc., mas também ETL e outras APIs, OCR. Né? Então, a gente tem casos aqui onde a gente usa a API da Google Vision para leitura de documentos e cadastro de clientes nos sistemas de ERP. E, por fim, a parte de inteligência artificial, machine learning, né, onde o robô, a Automation Edge tem essa capacidade de processar planilhas, processar documentos, PDFs, arquivos, e gerar algoritmos que permitem o robô interpretar e tomar uma decisão ou sugerir uma decisão para que o fluxo siga a sua rotina ali programada na interface do robô. Então, a gente pode usar tudo isso para transformar o business, como vocês podem ver aqui nessa tela, desde a leitura de uma nota fiscal e de PDF para texto, até a leitura de uma imagem de um documento ou de uma foto, né? Como que funciona aí na prática o nosso modelo de negócio? Nós vendemos um robô, aqui um agente, ele roda 100% na nuvem, todos os fluxos rodam na cloud. A única coisa que a gente precisa de infraestrutura é realmente um servidor do cliente para rodar na rede dele. E o nosso robô tem uma vantagem que ele pode rodar o Automation Edge até 4 processos em paralelo, sequenciais. Então, eu posso, por exemplo, se um cadastro de nota demorar 1 hora para ser cadastrado pelo robô, eu vou conseguir fazer, no intervalo de 24 horas de um dia, 24 notas, né? Porque cada nota leva 1 hora para ser cadastrada. No caso aqui nosso, do Automation Edge Turbo, eu posso fazer vezes 4, em paralelismo, em paralelo, né? Então, eu consigo fazer 24 vezes 4, se a nota demorar 1 hora, no intervalo de um dia, né? Dando um exemplo aqui para explicar como é que funciona. Então, na prática, você compra 1 e leva 4, né? 4 fluxos potenciais aí em paralelo. Os estúdios limitados que estão aqui nessa imagem é o seguinte: diferente dos outros concorrentes, a gente não cobra nem pelo processamento dos fluxos na nuvem, né? Você pode escalar isso ao infinito. E também a gente não cobra, é ilimitado os estúdios, permitindo que você possa disponibilizar isso para diversos desenvolvedores da empresa, para que eles criem seus próprios fluxos, né? Essa autonomia, essa escalabilidade se torna muito maior. Bem,
Para encerrar mesmo agora, antes de a gente trocar uma ideia com o Marco sobre a visão e experiência dele, a gente também faz dentro desse diagnóstico, a gente precifica aqui os níveis de processo de baixa, média ou alta complexidade, de forma que caiba no ROI Calculator, né? Então, o que diferencia um processo de baixa, média e alta complexidade? A quantidade de passos, se ele tem API pronta ou não, porque se ele não tiver uma API pronta, eu vou ter que desenvolver uma web service, isso daí aumenta a complexidade. E os stakeholders do processo, muitas vezes eu tenho que entrevistar mais de 3, 4, 5 pessoas para entender e otimizar o processo, e isso consome muito tempo de consultoria nosso também, né? Então, a gente faz esse assessment, esse diagnóstico, a gente faz gratuitamente para montar o ROI Calculator para você. Então, eu acredito que esse foi o nosso diferencial, é o nosso diferencial como player de RPA aqui na Quality, e é isso que a gente quer levar para a tua empresa, quer levar para o mercado. Marcos, vou interromper um pouco aqui o compartilhamento. Queria aproveitar para perguntar para você como foi a tua experiência, a tua visão como cliente, desde o início da nossa conversa até os entregáveis que a gente tem hoje e o processo de decisão também da plataforma. Como é que você percebeu isso? Para começar, assim, acho que a gente estudou bastante a plataforma, realmente é uma plataforma que tem um diferencial, né, no mercado, né, inclusive Gartner, né, foi um ponto de decisão, né, a gente entende, né, a gente acreditou, né, na ferramenta, né, e nessas possibilidades de ganhos, né, isso foi super importante. Agora, essa proximidade, né, e esse ponto consultivo, né, de vocês, eu acho que foi o principal diferencial, tá? Eu acho que isso é algo, né, perceptível aí pelas áreas de negócio, né, essa proximidade, esse foco em otimizar o processo e entregar, né, dele da melhor forma. Tá? Então, acho que esses foram pontos super diferenciais que a gente acreditou e agora a gente está vendo, né, ao vivo e a cores, né, esses resultados. Legal. Eu lembro que um pouco logo após a gente fechar o projeto, tem aquela notícia boa, né, que todo vendedor espera de suprimentos, que você foi o vencedor do processo. Eu perguntei para você, né, qual foi o diferencial na questão tecnológica. Eu lembro que você falou que foi o custo-benefício, né, frente aos concorrentes. E isso se traduziu muito na questão da possibilidade de você escalar os processos sem custos adicionais de infra. Como é que você vê isso acontecendo hoje? A gente está vendo ali os fluxos decolando e você não tem custo adicional nenhum, né, de infra, certo? Exatamente. Isso foi um baita de um diferencial que a gente também acreditou, né, e está evidenciando isso aqui no dia a dia. Quer dizer, os processos, eles vêm acontecendo, né, e a infra está lá, né, e eu não preciso embarcar nenhum custo adicional na infra que a gente aportou. A gente, né, também ser uma solução em cloud para a gente também foi um diferencial. A gente tem um mindset, né, cloud first para qualquer solução. Então, e isso realmente a gente está evidenciando aqui dia a dia. Legal. E nessa interface com a área financeira, como que você percebeu a reação deles desde o início da conversa até hoje? Quais foram os pontos críticos de sucesso? Não, a preocupação, né, deles era ver esses processos acontecendo, né, já porque é uma baita de quebra de paradigma, né, eu colocar um robô para executar, né, um processo que uma pessoa fazia, né, então tem essa preocupação, né, da área, mas eu acho que vocês deixaram eles bastante tranquilos, né, em todo o processo, desde o levantamento, né, desde as sugestões de otimização e até mesmo a implementação e a apresentação desses processos funcionando. Eu acho que conseguiu gerar aí uma tranquilidade. A gente tem processos mais complexos, inclusive, né, com o próprio SAP no meio, tá? E a gente percebe que os usuários estão bem satisfeitos, aí, bem tranquilos, né, quanto a essa quebra de paradigma efetiva, tá? Maravilha. E como é que você vê o roadmap e a evolução desse projeto na indústria farmacêutica em geral? Você acha que realmente é uma demanda reprimida ou a indústria já está à frente do que a gente está implementando na Aspen? Não, cara, eu acho que é uma grande oportunidade, tá? O que eu vejo aqui,
né, é que esse processo está gerando desejo, né, eu vejo já outras áreas, né, se candidatando e querendo entrar nesse roadmap, quer dizer, bastante interessados na tecnologia, que eles percebem muita oportunidade, e eu acho que isso é uma oportunidade para o mercado inteiro, eu acho que é uma indústria, né, que tem muita oportunidade de otimização de processos, ela é uma indústria mais difícil, né, mais engessada, até pela legislação, tá, mas que as oportunidades estão aí e os retornos com certeza virão. Legal, muito bom ouvir isso, e é algo que a gente construiu muito rápido, né? Você veja, não foram nem 6 meses entre o início da conversa e já temos aí o ROI do projeto praticamente viabilizado, né? Alguma outra consideração ou apontamento, Marcos, que você queira contribuir na tua visão estratégica de tecnologia e transformação digital no segmento? Não, eu acho que é uma necessidade, tá? E precisa, eu acho que o RPA veio para ficar, tá? E tem muito espaço, né? Tem um baita de um greenfield aí para ele, tá? Não só na indústria farmacêutica, eu acho que na indústria farmacêutica tem bastante, como em outras indústrias também. Eu acho que os resultados são muito animadores e, assim, só tende a crescer a penetração. Excelente, fico muito feliz aí você ter aceito nesse nosso convite, para o depoimento. Muito obrigado, acho que se tiver alguma dúvida, o pessoal pode colocar também no chat e a gente vai respondendo aqui, o Marcos pode também já contribuir também, se for alguma pergunta direta para ele. Enquanto isso, Rosni Neto, nosso consultor especialista, mais conhecido como Black Belt em Automation Edge, gostaria que, Rosni, você demonstrasse aí, a gente fizesse uma demo sobre a plataforma para o pessoal conhecer e mostrar algum fluxo aí da própria Aspen, né? Logicamente mantendo todo o sigilo e a confidencialidade que é necessária para o pessoal dar uma olhada e sentir a operação. Dale, Rosni. Tranquilo. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Vamos compartilhar minha tela com vocês, pessoal. Um segundinho. Vou só falar um pouquinho mais a respeito da plataforma. Né? Então, como o Jorge comentou, a plataforma foi trazida pela Quality em 2017 para o Brasil. Né? E o que é a Automation Edge, do que ela é composta, né? Como que ela é formada e qual é a metodologia de trabalho que a Quality adota para identificação de processos e tomada de decisão junto com o cliente, né? A respeito de quais processos ela deseja automatizar e com quais ela vai realmente conseguir alcançar esse ROI que o Jorge demonstrou, né? Então, a plataforma ela é composta por 3 principais elementos. Então, um primeiro elemento que é o responsável pelo desenvolvimento, né, da automação propriamente dita, que a gente chama de Process Studio. O Process Studio, como o Jorge comentou, ele tem licenças ilimitadas, né? Então você pode ter diversos desenvolvedores dentro da própria estrutura do cliente. E essa aplicação ela não precisa rodar num servidor, precisa ter uma infraestrutura super robusta, né? Para rodar isso, ela roda na máquina de um analista mesmo. Não precisa de uma máquina super máquina, é uma aplicação realmente simples, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Né? Então você pode construir as suas automações local, né? Fazer testes, e só então você vai, finalizados os testes, fazer a publicação dessa sua automação para o segundo elemento, que é o portal. Né? Esse portal é onde você vai fazer a gestão das suas automações, criar agendamentos. É através desse portal que você vai poder fazer a criação de requisições de execuções, né, para os seus robôs a partir de integrações via API. Então, esse portal ele fica na AWS, sob gestão da própria Automation Edge, né? Então, e não tem nenhum custo adicional para o cliente para a utilização dessa estrutura. O terceiro elemento é o agente de execução, né? O agente que vai efetivamente executar a automação no horário programado ou atendendo às requisições. E esse agente, ele normalmente, né, acaba ficando dentro da estrutura do cliente, como é o próprio caso da Aspen. Esse agente ele fica dentro do ambiente, por quê? Ele precisa ter acesso às aplicações com as quais ele vai interagir, então ele vai ter que ter acesso ao SAP, no caso da Aspen, ou aos portais que ele precisar, se for uma intranet, se for um portal que esteja na internet realmente, né?
ele precisa ter acesso e dessa forma a gente consegue garantir que nenhum dado, né, nenhuma informação saia do ambiente do cliente sem que ele saiba ou sem que ele tenha aprovado aquilo, né? Então toda a informação fica dentro do ambiente do cliente. Então esses são os 3 principais elementos da plataforma. Aqui alguns conectores que a plataforma já tem embarcados, né? Então para soluções de HSM, CRM e ERPs, né, como o próprio SAP, como eu comentei, um ServiceNow para gestão de chamados, ou o Cheryl. Então, são plataformas que já possuem integração nativa com a plataforma AutomationNet. Serviços de mensageria, de monitoramento, né, armazenamento em nuvem, bancos de dados aqui os mais diversos, eu coloquei só alguns ali que são os mais utilizados, né, sistemas de segurança da informação e os sistemas operacionais também os mais diversos. Uma pergunta que normalmente surge, pessoal, quando a gente comenta a respeito desse slide aqui, é o seguinte, Rosine, eu tenho essa aplicação e eu não estou vendo a logo dela demonstrada aqui nessa tela. Isso significa que essa aplicação ela não é suportada pela plataforma de vocês? Não, né, muito pelo contrário. Apenas significa que para aquela aplicação eu não tenho a integração já desenvolvida e já disponibilizada dentro da plataforma, né? Mas se essa sua aplicação ela permitir integração via API ou ainda via banco de dados ou até mesmo via interface de usuário final, né? A gente pode interagir com ela e entregar a automação do seu processo da maneira como se espera, tá? O que a gente trata como premissa para gerar automação, né? A gente trata como premissa aquela que se trate de uma atividade técnica, né? Ou seja, aquela atividade que não demande emoção, né? Que não demande uma grande análise, né? Que tenha um volume de execuções considerável, né? Durante o dia, que consuma tempo, né? Que tenha uma complexidade relativamente baixa para começar, né? Então a gente não começa, como até os outros colegas estavam comentando a respeito disso nas apresentações anteriores, né? Não começar com aquele processo que é o mais importante da organização, mas começar com aqueles que vão trazer maturidade, vão trazer confiança para a plataforma, para a área de negócio se sentir segura do que está acontecendo, né? Como bem o Marcos até comentou, né? Que a gente adotou essa estratégia na Aspen, funcionou super legal, porque a área financeira, quando se deparou com aquela tecnologia chegando, causa um certo digo espanto, mas uma certa, fica receoso, né, sobre permitir ou não acesso às informações, aos sistemas, para executar aquelas atividades. Então a gente começa com atividades menos críticas, que tem complexidades menores, mas que tem um alto volume de execução. Por quê? Se ela tem uma baixa complexidade de execução, consequentemente, ela tem uma baixa complexidade também para o desenvolvimento desse robô, né, via de regra. E se ela consome um grande volume de tempo, a gente consegue trazer, né, liberar, né, muito tempo dessa operação de uma forma muito rápida. E que seja um processo que tenha política e padrão, né? Ou seja, um processo que está padronizado, ele respeita uma série de políticas que já estão estabelecidas. A gente não vem com a ferramenta para trazer novas políticas ou trazer novas regras, né? Nós sempre citamos que o robô ele começa em branco, né? Então quem vai definir quais são as regras que ele precisa seguir, em que momento ele vai ser executado, de que maneira ele vai ser executado, é o processo de negócio já definido, né? Então, esse processo ele vai ser documentado, ele vai passar para o processo de governança, vai seguir todas as diretrizes, né, de segurança da informação e gestão de mudanças e tudo mais que o cliente já tem estabelecido, e aí a gente vai implementar esse robô. Então, da nossa metodologia, pessoal, nós sempre partimos, né, de um 80-20 da operação que a gente estiver analisando. Então, essa operação ela pode ser tanto da área financeira, pode ser da área de TI, da área de logística, de comércio exterior, enfim, né, a área que for, parte de um 80-20, identifica quais são aquelas atividades que mais consomem o tempo daquela operação, e, via de regra, aquelas atividades que mais consomem tempo, elas são também as mais simples de ser executadas e são as que mais consomem tempo, obviamente. Então, a gente começa por esses processos que mais consomem tempo, que normalmente têm menor complexidade,
a gente documenta esse processo, né, passo a passo, como o Jorge comentou, né, esse trabalho de consultoria de processo para documentar isso e submeter a aprovação da área. Então, olha, esse aqui é o escopo do robô, é isso que ele precisa entregar, é isso. Então, legal. Aí passa pela governança, concede-se os acessos, né, e o desenvolvimento é iniciado. Passamos, então, por uma etapa de testes, né, e aprovados nos testes, essa automação ela entra em operação assistida, né? Então a gente fica acompanhando esse robô por pelo menos 5 dias consecutivos para a gente poder se certificar de que todos os cenários foram atendidos e que não há nenhum tipo de exceção ou cenário em que o robô se comporte de maneira inesperada ou fora daquilo que é o estabelecido para ele, né? A parte aqui que a gente queria comentar a respeito da plataforma seria isso, tá? E aí, para a Aspen Pharma, nós como o pessoal comentou, nós iniciamos a jornada ali falando sobre processo de análise de crédito, né? Então, nós desenvolvemos uma automação que consulta plataformas de cadastro, né, de financeiro das empresas, como o próprio Serasa, por exemplo, que até em uma das representações anteriores aqui de hoje foi comentado, né? Então, nós construímos um robô que acessa essa plataforma do Serasa e outras para coletar dados, né, para enriquecer o material, para uma análise posterior, né, acerca da liberação ou não, né, do cadastro daquela empresa dentro dos sistemas da Aspen, seja um cliente, um fornecedor. Então, nós fizemos um vídeo aqui para demonstrar. É um vídeo com uma empresa fictícia, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo agora, ela é do Process Studio, né? Eu vou abrir ele daqui a pouquinho, fica mais fácil de entender, tá? Mas então, o que ele está fazendo? Ele está acessando ali o portal do Serasa, vai fazer a navegação ali dentro desse portal para, posteriormente, informar um CNPJ e aí filtrar, né, quais são as informações que ele deseja ter como resultado. E a partir desse resultado que for obtido, ele vai, obviamente, coletar informações em outros portais para consolidar tudo isso em um arquivo que vai embasar a decisão do analista a respeito de conceder ou não conceder a aprovação para aquela companhia, tá? Então, ele é um processo relativamente simples, né? A gente está trabalhando aqui com a interface de usuário final do portal do Serasa. Então, ele vai fazer ali a navegação, coletar os dados e no final desse processo ele gera, então, esse documento que vai ser analisado. Então, pessoal, o objetivo desse robô aqui, especificamente, era liberar o tempo da pessoa, do analista que faz essa análise, né, de ficar entrando aqui no portal do Serasa ou nos outros portais para coletar uma informação, né, sendo que ele poderia já ter isso pronto e com base nas informações já prontas no arquivo que ele precisa, ele tomar a decisão sobre conceder ou não conceder, né? Então isso liberou aí bastante tempo, como o Jorge comentou, né? Esse é um processo que tomava em torno de 5 minutos por análise, essa etapa de coleta, né? Então, em torno de 20 ao dia. Então, imagina só, né? No final do mês, como que fica o tempo desse analista já mais liberado. Então, é basicamente liberar o tempo do analista dessas atividades robóticas, né? E o próximo processo, pessoal, que eu tenho aqui em vídeo, é um processo também que envolve já um pouco mais do negócio, que é a questão de envolver também a parte logística, né? Porque existe toda uma questão de você, da Aspen, entregar o produto e aí sim poder faturar, né? Então, é um processo que a gente chama de alteração de data de entrega, né? Então, esse processo, ele consiste basicamente em consumir uma planilha, né, uma plataforma, uma base de dados que é trazida da logística, né, alimentada pela área de logística da Aspen Pharma, e aí o robô, o que ele faz? Ele acessa o SAP, então aqui é um ambiente de homologação, né, do SAP, ele vai encontrar ali os pedidos, né, e fazer a correção da data de entrega para cada um desses pedidos, para que, posteriormente, o faturamento desses pedidos possa acontecer de maneira correta, com as datas de vencimentos que sejam corretas também, tá? Então, aqui é o robô trabalhando dentro do
SAP, fazendo a busca pelos pedidos e alterando a data de entrega para cada caso. Tá? E aí, saindo aqui dessa parte dos vídeos, pessoal, indo mais para a parte prática, eu vou mostrar para vocês aqui esse portal, né? Esse portal, ele o segundo elemento lá do slide que eu mostrei para vocês, que é por onde a gente faz a gestão das automações dentro da plataforma Automation Edge. Né? Então, fazendo o login aqui, a gente tem acesso primeiro a um dashboard, né, para acompanhamento diário, mensal, de acordo com o que se queira, né, com a frequência que se queira ver. Quais são os robôs que mais estão consumindo tempo, né, desses agentes ou dessas licenças, né? A lista de workflows que estão publicadas, né, quando foi a última atualização, quem fez, tudo mais, isso tudo fica registrado aqui. Né? Você pode fazer a criação de agendamentos, né, schedulers. Então, para a criação de um exemplo aqui, né, eu selecionaria aqui, então, o workflow que eu quero rodar, né, eu dou um nome para esse agendamento, eu vou criar aqui um agendamento de teste, eu digo em qual período eu gostaria que esse robô rodasse, né, a partir de quando. Então, eu quero que a partir da próxima segunda-feira ele seja executado diariamente, né, no nosso fuso horário aqui, então a partir da meia-noite, por exemplo, né, e que ele se repita a cada 5 minutos, até que cheguem às 8 da manhã. O que vai acontecer? O processo que está aqui em cima, que é o de cadastro em plano de saúde, ele vai ser executado diariamente, né, a partir da meia-noite, a cada 5 minutos, até que se atinja 8 horas da manhã. Né, somente como exemplo. Ou você pode ter aqui ainda um agendamento para semanal, e você seleciona quais são os dias da semana que deseja que sejam executados, né, então, a segunda, quartas e sextas, por exemplo, né, ou ainda mensal, em que você vai poder selecionar quais são os meses que esse processo vai ser executado e em quais dias desses meses. Tá? Você pode ainda acompanhar a disponibilidade dos seus agentes a partir do portal também. Né? Então, nesse caso aqui, no agente da Quality, nesse ambiente nós temos um único agente. Você pode acompanhar aqui o estado de saúde do servidor no momento, né? Pode fazer um restart desse agente ou parar ele, enfim. Né? Você tem a tela de catálogo. Né? Então, as automações que estão desenvolvidas, estão disponíveis para esse usuário que eu estou logado agora poder executar, vão aparecer aqui nesse portal, e eu posso chamar uma execução a qualquer momento. Né? Basta clicar nele aqui, né? Eu submeto uma requisição, e essa requisição entra numa fila de requests, que vai ser atendida pelo agente que está disponível nesse ambiente aqui. Né? Então, aqui no portal ele já vai me dizer qual é o ID daquela requisição, qual era o workflow que ele rodou, qual foi o status de finalização daquela execução, quando que ele iniciou e quando que ele finalizou a execução. Tá? Em casos em que é necessário, por exemplo, disponibilizar um arquivo, né? Então, finaliza a execução e disponibiliza um arquivo para a área interessada, você pode disponibilizar esse arquivo diretamente aqui no portal, né, para que se faça o download daquele documento, pode ser um relatório, enfim. É óbvio que esse relatório ele pode ser enviado também por e-mail, né? Aqui um exemplo de que isso é possível de disponibilizar aqui, e de repente você pode até ter os seus usuários, né, consumidores do serviço de automação, com acesso a esse portal para que eles possam fazer o download à medida que eles queiram, né? Ou até mesmo solicitar a execução à medida que queiram. Então, você tem a área de logs, né, onde você pode criar uma requisição de extração de log. Então, você pode extrair o log de um determinado agente, ou você pode extrair um log de uma requisição, basta informar aqui o ID da requisição, né? Informa o ID da requisição, submete a solicitação de log, e esse log vai ser disponibilizado aqui para download. E com relação aos Process Studios e todos os manuais da ferramenta, ficam também sempre as últimas versões, as mais atualizadas aqui no portal, assim como uma série de exercícios já para prática, né, aqui também disponíveis. Tá? A partir do portal é basicamente isso, pessoal, e eu vou passar aqui agora, então, para o Process Studio, que é onde nós fazemos a criação dessas automações. Tá? Então, aqui no Process Studio, ali no momento da fala do Jorge,
ele até comentou a respeito, né, que do lado esquerdo nós temos os comandos, né, que são, nós chamamos plugins, que são utilizados para a construção desses robôs. Então, eu vou fazer a criação de um robô bastante simples aqui, utilizando a interface de usuário final. Eu vou pegar aqui um comando de web, né? Então, basicamente, quando você vai fazer um robô de web, você manda esse robô iniciar o seu navegador, né? Então, eu vou pedir para ele iniciar aqui o Google Chrome, né? Eu vou dizer qual é a URL que eu gostaria que ele entrasse. Vamos colocar aqui o Google, por exemplo. Tá? Se eu fosse fazer um download de um arquivo, pessoal, eu já poderia colocar aqui em qual diretório eu gostaria que esse documento fosse salvo, né? Mas eu não vou baixar nada, então eu vou deixar em branco. Mas eu vou pedir para ele maximizar a janela. Vou informar que essa é o primeiro comando do meu robô, né? Ou seja, é o primeiro start browser que eu vou fazer. Eu vou dizer para ele comece por aqui, né? E caso houvesse alguma outra seção de navegador aberta, eu pediria para ele limpar essa seção. Se nós estivéssemos falando aqui de um site, de um portal que é um pouco lento, ou que normalmente pode ter momentos de lentidão durante o dia, né, eu posso colocar aqui um timeout de acesso a ele, ou até mesmo um delay, e ainda forçar aqui um retry. Então, se ele tentar, ele vai fazer novas tentativas de acordo com o que se definir. Como eu vou acessar o Google, eu não vou colocar nenhum tempo aqui, porque normalmente é bastante rápido, a gente não tem dificuldade com ele. Bom, pessoal, se eu mandar rodar aqui, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai me pedir para logar aqui. Acho que eu não tinha logado ainda hoje. Vou confirmar aqui. Deixa eu salvar ele aqui. Ele pediu para atualizar os plugins. Então, se eu pedir para rodar, o que ele vai fazer aqui, pessoal? Basicamente, ele vai abrir o navegador e não vai fazer mais nada, né? Então, inclusive, ele já abriu, né? Então, ele está aqui. Então, eu pedi para ele abrir a página do Google, mas não pedi para ele fazer mais nada, né? Como é que eu sei que a página do Google está pronta para trabalhar, pessoal? Normalmente, quando aparece a imagem, né? Então eu vou usar a ferramenta de inspeção de elementos do próprio navegador, do próprio Google Chrome. Não tem nenhum tipo de complemento instalado aqui, né? Então eu vou colocar essa área aqui para baixo, fica melhor para trabalhar. Eu vou usar a ferramenta de inspeção e vou verificar se aquela imagem, né, qual que é o ID daquela imagem. Eu vou copiar aqui esse identificador da imagem na página e vou dizer para o meu robô aqui, olha, agora que você já abriu a página, aguarde até que esse elemento esteja visível, né? Então, eu vou usar aqui um comando que vai aguardar até que esteja visível. Vou colocar um valor alto, vou colocar aqui 30 segundos, e vou colar o identificador que eu acabei de copiar lá da página. Se eu rodar agora, também não vai acontecer nada diferente, porque eu só mandei ele abrir e esperar, né? Mas depois que ele esperou, que eu já sei que a página está pronta para interação, eu vou inserir uma busca aqui no nosso campo de busca do Google, né? Então eu peguei a ferramenta de inspeção novamente, fui até o campo de busca, e vou fazer aqui o mesmo processo. Vou copiar o identificador do campo de busca, e vou dizer para o robô o seguinte, olha, agora você já abriu, já esperou, a página está pronta, né? Insira, então, um valor no elemento que a gente vai falar agora. Então, eu vou dizer aqui, o identificador do elemento que eu vou utilizar é o XPath. O critério de valor, que é o que eu acabei de copiar de lá, né? Então, eu só colei aqui. É um elemento único na página, então eu não preciso me preocupar com múltiplos elementos, né? E o texto que eu vou procurar por Quality Next Stack. Normalmente a página do Google já vem com um campo limpo ali, né, de pesquisa, mas eu vou pedir para ele limpar o campo antes de preencher da mesma forma. Se eu executar isso aqui, pessoal, a gente vai perceber algumas coisas. Então ele vai abrir o navegador,
e já digitou. Percebam que ele não aguardou os 30 segundos que eu pedi, né? Porque eu coloquei um delay dinâmico, né? Eu disse assim, olha, se a imagem aparecer, aguarde até 30 segundos até que a imagem apareça, ou até que a imagem apareça, né? Então, se a imagem apareceu antes, ele já seguiu. Se eu quiser forçar um delay de tempo fixo, eu vou usar um comando específico para isso, né? Eu vou forçar um delay row ali, para que ele aguarde aquele tempo fixo, né? Eu quero que ele aguarde, então, 3 segundos, por exemplo, antes de fazer a pesquisa de fato. E para eu fazer a pesquisa, eu vou usar comando de teclado, só para a gente exemplificar aqui, né? Então, eu vou dizer para ele, utilize o teclado e mande um Enter. Então, se eu executar isso aqui, ele vai, então, entrar na página, vai digitar o valor da pesquisa, né? E, na sequência, apertar o Enter. Né? Digitou o valor da pesquisa, aguardou os 3 segundos e aí deu o Enter. Né? E aqui, pessoal, você pode trabalhar de acordo com o que se precisar, né? Então, de repente, eu quero monitorar se no resultado, quando eu pesquiso pelo nome da minha companhia, se o meu site é o primeiro que aparece na lista, se é ou não é, né? Ou, de repente, fazer uma navegação em um portal qualquer, como nós fizemos no exemplo ali da Aspen Pharma, com o portal do Serasa e o portal das outras aplicações, das outras plataformas de análise de crédito, poderiam fazer da mesma forma, né? A plataforma disponibiliza conectores nativos com as mais diversas aplicações, né, como vocês podem ver aqui, e ainda a possibilidade de você fazer uma chamada REST, né, uma integração via REST para uma aplicação que disponibilize essa camada de serviço, essa camada de integração, né, que esse comando que vocês estão vendo agora na tela, ele é basicamente idêntico ao Postman, né, a aplicação que a gente já usa aí diariamente nas integrações, até mesmo a ordem aqui das abas aqui da aplicação são iguais. Bom, pessoal, a ideia aqui era mostrar basicamente, então, falar um pouco da plataforma, falar um pouco a respeito do portal, a respeito do estúdio, como que são feitas os desenvolvimentos, e aí gostaria de abrir aí espaço para as perguntas, os comentários aí dos colegas. Muito bem. Temos aí já uma pergunta, que é a do Rafael Profeta. Ele faz 2 perguntas em uma. Ele pergunta o seguinte: para cada automação é necessário uma construção nova? É possível reuso de funções ou partes da automação em novos robôs? Boa pergunta, Rafael. Sim, é possível você reutilizar, né? Então você pode separar o seu processo, né, como um todo, em pequenas microprocessos, vamos dizer assim, né, pequenos processos, e você pode reutilizá-los sempre que necessário, né? Então, dentro de um processo, como de uma forma mais geral, você tem normalmente o início desse processo, obviamente, e você pode ter uma sequência de workflows. Então, imagina, por exemplo, um cenário de criação de usuário de rede, tá? Vamos supor. Então, você tem uma primeira etapa que seria de consulta, se o usuário já existe, né? Se ele já existir, execute um processo de atualização, por exemplo. Agora, no processo de desligamento de usuários, você também precisa verificar se esse usuário existe ou não, né? Então, você reutiliza aquele workflow para tomar decisão sobre desligar ou desligar, ou criar, ou se já existe, só atualizar as informações dele. Então, você tem essa possibilidade de utilizar workflows dentro de workflows e criar como se fossem microprocessos dentro da plataforma para fazer essa reutilização. Tá certo, então nós agradecemos aí ao Rosni, ao Marcos e ao Jorge.
Parabéns aí pela apresentação. E nós vamos encerrando, então, por aqui, mais esse evento, né, o RPA, mais AI Experience Roadshow. Gente, parabéns para vocês pelo trabalho, por trazer esses conhecimentos aqui aos nossos participantes, e agradecendo aí e torcendo para que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Obrigado, Jorge, obrigado, Marcos, obrigado, Rosni. Valeu, Prado, obrigado, Marcos, Rosni. Muito obrigado, gente, obrigado pela oportunidade, até logo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. E nós ficamos por aqui, estaremos aí preparando outros eventos. Lembrando sempre, se vocês cuidem-se bem, né? Fiquem bem, cuidem-se, se for sair, usem máscara, mas de preferência evite aglomerações. E a gente se encontra num próximo evento do Instituto Information Management. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, até a próxima.